Boa tarde, pessoal. Me chamo David e a gente vai falar um pouco sobre o governo de Eurico Gaspar Dutra. O governo de Eurico Gaspar Dutra foi o primeiro governo do Brasil. Foi marcado por uma política externa alinhada aos Estados Unidos na Guerra Fria. Ele ocorreu de 1946 a 1951, sendo o primeiro governo do período. Foi o primeiro momento democrático da nossa história estabelecido com o fim das eras Vargas. Ele é conhecido também como Quarta República. E Eurico Gaspar Dutra foi eleito a presidente por meio de uma eleição realizada em 1945. Olá, eu vim falar sobre a política econômica durante o governo de Eurico Gaspar Dutra. Bom, a política econômica desse governo foi marcada por dois momentos distintos. O primeiro momento foi de uma política liberal, com incentivo à importação, e o outro foi de maior intervenção estatal na economia, com incentivo à produção nacional. O governo Dutra ficou marcado inteiramente aliado com os interesses norte-americanos. Além disso, o governo rompeu relações diplomáticas com a União Soviética e perseguiu os comunistas no Brasil, fechando no PCB e cassando os mandatos dos políticos eleitos por esse partido político. Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo e o tema da aula de hoje é o governo do Eurico Gaspar Dutra. Foi o governo que começou logo após a Era Vargas, então de 30 até 45 com a Era Vargas, e aí o governo do Eurico Gaspar Dutra inicia-se em 46. Bom, nós separamos aqui algumas características de política interna, de política econômica e política interna do governo do Eurico Gaspar Dutra. Na política econômica, ele adotou o não intervencionismo, ou seja, o Estado não intervia mais na economia. Ele acabou congelando os salários para conter a crise econômica que veio da Era Vargas, e ele vai dar uma liberdade para o capital estrangeiro. O que o Vargas fez de nacionalismo e assim por diante, nacionalizar algumas coisas, o Dutra vai começar a abrir o governo, abrir o país para o capital estrangeiro. Outro ponto que nós temos de entender e que é extremamente importante é o plano SALT. O que significa SALT? Saúde, alimentação, transporte e energia. Era um plano que buscava atender às necessidades do país. Ele criou esse plano econômico que buscava trabalhar em cima dessas áreas, saúde, alimentação, transporte e energia, para fazer com que o Brasil crescesse nesses setores e conseguisse atender melhor a população. O plano acabou saindo do papel, acabou sendo bom em algumas áreas, outras áreas não, mas no mais ele acabou sendo um fracasso. Ele não foi aquilo que se esperava, daquilo que se buscava na parte econômica. Bom, em termos de política interna, quando o Dutra inicia o seu governo, é o final da Segunda Guerra Mundial e o começo da nova ordem mundial. E o que ele vai fazer? Vai buscar um alinhamento com os Estados Unidos. Assim como Vargas havia feito na Segunda Guerra, de se aproximar mais dos Estados Unidos, o Dutra vai manter esse alinhamento e vai trabalhar para que o Brasil e os Estados Unidos formassem um bloco. Outro ponto que aconteceu na política interna foram várias greves. Por quê? Congelamento de salários e também houve um arroxo salarial. O governo tirou o dinheiro do trabalhador, congela ele antes e depois acaba diminuindo para controlar a inflação e evitar maiores crises internas. Certo? O último ponto interessante do governo do Dutra é a Constituição de 1946. O Vargas vai fazer duas constituições, vai trabalhar em cima de duas constituições, só que ele vai trabalhar com outra relação, que é a Constituição tem um caráter liberal. Ela vai ser uma Constituição de caráter liberal. Bom, eu acho que é isso do governo do Dutra. Obrigado.